Voltamos e prometemos que esse é o último vídeo. Vamos ficar livres de nós. Bom, o tema agora é... Propósito de Deus ao criar homem e mulher. Sim, porque ele tinha um propósito. Isso. Porque a gente falou do casamento como uma aliança. A gente falou que dentro do nosso casamento a gente tem um relacionamento, a gente tem que ter uma boa comunicação para a gente conseguir ajudar. Nós estamos no mesmo barco, né? E então nós temos que falar a mesma língua. Mas para quê? Por que Deus fez o casamento, né? Depois que a gente está casado, muita gente fala até assim, eu já vi gente falar, mas para que eu casei, né? Qual foi o propósito disso? Podia ser solteira. Bom, Deus tinha um propósito. A gente já viu pessoas que eles vieram aqui em casa um dia, né? Uma moça casada e tal. Falou assim, eu falo pra minha irmã, não casa que é muito ruim, é muito difícil. Não, ela não falou ruim, ela falou que é muito difícil. Isso. Não casa, fica solteira, que é muito difícil, lindos. Né? Aí eu falei, não faz isso, menina. A moça tá noiva, a irmã tá noiva, né? Tá noiva, né? Não fala isso. Por quê? Porque, na verdade, o que é falado pra nós, nós vamos falar disso nesse vídeo, sobre a cosmovisão cristã, que um casamento, bom, gente, a gente já teve desde o primeiro vídeo, é uma coisa para nos satisfazer, e não é. Casamento é um propósito de Deus. Você sabia disso? Que Deus, quando fez o homem e a mulher, ele tinha vários propósitos. E um deles era refletir a glória dele, para amar e glorificá-lo. Por isso que ele fez homem e mulher. Para participar da missão dele. Ele tem uma missão. Você sabia, casal? Que você tem uma missão e essa missão não é sua, é a missão de Deus. E ele entregou para que você, marido, você, esposa, vocês participassem. Ele fez o casamento, ele uniu homem e mulher para gerar vida. E ele fez também, olha que legal, essa parte é uma parte assim que me deixa meu coração muito, muito transbordante. O casamento foi criado por Deus para contar uma história de Cristo e a igreja. Sabia disso, casal? Eu vou até ler para vocês Gênesis 1:27. A gente já leu algumas partes de Gênesis, mas 1:27 você tem que decorar esse versículo, tá bom? Ele fala assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ele criou, e ó no 28, ele fala mais. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou homem e mulher, criou a imagem dele. E essa questão no 28, ele deu a ordem para que subjugassem a terra, para frutificar e multiplicar. Ele não deu só para o homem, ele não deu só para Adão, ele não deu só para Eva, ele deu para os dois. Olha que legal, meninas e meninos. As ordens foram iguais. Ambos receberam domínio sobre a terra. A bênção e a ordem de multiplicar e frutificar. Ambos são responsáveis diante de Deus. Ambos são herdeiros da graça da vida. E isso Deus não deu para uma pessoa individual, não deu só para o homem, deu para os dois. Então você percebe como a questão de ser casal, de serem dois, é importante para Deus? Ele é maior interessado que esse casamento dê certo, né? Mas para isso, você percebe que tem algumas ordens? Lá, você vai ler depois em casa, já está em casa, né? Você vai ler, Deus, ele deu a ordem, e ele deu a ordem para Adão, e ele depois fez Eva para auxiliá-la, e isso tem um alinhamento, né, amor? Esse alinhamento é muito importante, isso, não é? Dentro de um lar, dentro de uma família, né? E como a gente falou desde o começo, dentro da visão cristã, a gente até usa o termo a cosmovisão cristã, né? Que é o que a gente acredita, que são os princípios que a gente segue são os princípios de Deus aplicados ao casamento, e dentro disso a gente tem esse alinhamento, né? Onde você tem Deus como autoridade, né, sobre a vida do marido, né, que exerce a liderança dentro de casa, né? E
E a esposa é a auxiliadora desse marido, né? Como vocês estão vendo então aí no quadro, né? Então, Deus é a autoridade, o marido é a liderança e a esposa é a auxiliadora. Esse é o plano de Deus para o lar, para a família, né? Porém... Sempre tem um porém, né? Porém, existe um negócio chamado... Pecado, né? E ele é muito sério, porque em Gênesis 3, a partir do 15, você percebe que a serpente entrou nesse paraíso. E essa ordem que já estava pré-estabelecida, de Deus ser autoridade, do homem ser o líder e a mulher a sua auxiliadora, e estava tudo tranquilo. Inclusive, Eva, ela estava completamente tranquila em relação à sua identidade. Eles sabiam ao Deus que eles serviam, eles sabiam o trabalho que eles tinham, a responsabilidade que eles tinham. Mas quando Adão e Eva decidiram ouvir a serpente, eles decidiram sair debaixo dessa autoridade divina. E quando eles escolheram sair, eles deixaram que o pecado entrasse. E quando o pecado entra, toda essa ordem é bagunçada. E aí a gente percebe que os papéis que estavam muito bem definidos, Adão estava tranquilamente liderando o jardim, fazendo o que tinha que fazer, Eva como sua auxiliadora, ela sabia do amor de Deus, ela sabia quem era aquele pai que ia encontrar com eles todos os dias no jardim, ela sabia disso. Ela não tinha o menor problema de identidade. Mas quando eles escolheram sair dessa autoridade divina, eles optaram por ter a sua independência. Eles optaram por não reconhecer mais esse alinhamento. E aí, os conflitos começaram a acontecer. E a gente vê isso hoje no nosso mundo. O homem que era para ter essa hombridade, que era essa liderança, diante do pecado, ele vira machista. A mulher que tinha sua identidade tranquilamente resolvida, ela passa a ser oprimida. E ela passa a lutar por direitos que para ela eram tranquilos diante de Deus. E aí nós percebemos toda a consequência maligna dessa nova cosmovisão que não é cristã. Os papéis antes definidos mudam. A mulher, ela não reconhece mais no marido o seu líder, o seu sacerdócio. E quando esse sacerdócio ele é usurpado do homem, né, muitos problemas passam a acontecer, né, amor? O sacerdócio pertence ao homem originalmente. Sim, exatamente. Então, assim, qual que é a função do marido, né, como liderança dentro de um lar, né, dentro de uma família? Primeiro ele tem que estar debaixo da autoridade de Deus. Para que ele possa ser líder do seu lar, ele tem que entender que Deus é acima dele, né? Sim. Então, a autoridade desse marido, desse homem, é de Deus, ok? Qual que é a função, então, do sacerdote do lar, que é a função do marido? Como a gente está falando de casal, a gente vai se referir à esposa, né? Então, ministrar a sua esposa, né? O que é ministrar a sua esposa? É você cuidar da sua esposa, é você orar, né? É você orar com sua esposa, orar pela sua esposa, né? Até tem uma frase interessante que quando você ora, você passa a conhecer intimamente a quem você ora, né? Por quem você ora e com quem você ora, não é? Então, para começar a exercer essa liderança dentro da tua casa, homem, comece orando pela tua esposa, comece orando pela tua família, né? Procure ter essa prática. Vou falar, não é fácil, é simples, mas não é fácil, né? É uma luta, precisa estar sempre lutando para que isso aconteça. É uma disciplina. É uma disciplina. Inclusive é uma disciplina espiritual, oração. Exatamente. Isso nós temos que ter. Né? É função desse marido, né, transmitir segurança para a esposa, né? Deixar claro, verbalizar isso para ela e ministrar ao coração dela de forma que ela entenda que ela é a mulher que Deus escolheu para você, né? Que você
honrará os votos do seu casamento, né? A aliança que você fez com ela, você tem que deixar claro, ela tem que ter certeza que você vai cumprir essa aliança, né? Que é amar, respeitar, cuidar, proteger na alegria, na doença, na saúde, na tal. Então, assim, ela tem que saber disso, ela tem que ter certeza que você vai honrar a tua palavra, né? Para que ela consiga estar debaixo da tua autoridade. Senão é claro que ela não vai querer ficar debaixo da autoridade de alguém que não transmite segurança para ela. Sim. De alguém que não a proteja, entendeu? É função sua, né? Ame a tua esposa, né? Ministrar é amar a tua esposa, ok? E uma coisa que é importante, amados, a gente sempre tem em vista que nós estamos debaixo de um princípio bíblico, né? Então, assim, fora, inclusive, a gente começa a entrar naquele campo da submissão, da mulher, e então eu gostaria de deixar bem claro para você o que significa submissão e o que não significa submissão. O que significa submissão? Primeiro, eu acho que é muito importante. Primeiro, vamos ler um versículo, a gente vai colocar aí para vocês, Efésios 5, do 21 até o 24. Ele fala assim: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. No 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Só colocando falando assim, olha só, a importância do marido dentro do lar, né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos, né? Acho que no 20, mais para frente um pouco aqui, ele fala, olha, assim como o que Cristo representa para a igreja, você, marido, tem que representar dentro da sua família, né? Então, assim, se os membros de uma igreja buscam em Cristo soluções para os seus problemas, é função do líder da família, do marido, prover a solução dos problemas para a casa dele, né? Então, assim, isso é ser sacerdote do lar, né? Agora, a gente vai falar assim, mas a mulher vai ser submissa ao homem e tal. Olha, quem não gostaria de ser submisso a uma pessoa que representa Cristo, né? O que Cristo representa para a igreja, o marido tem que representar dentro da casa dele. Olha que responsabilidade você tem, marido. Né? Para isso que você é o líder. Para isso você é o líder, para isso você nasceu homem. Né? E assim, é interessante, a gente está falando das definições, né? A gente está falando aqui de mulheres dentro do casamento, tá? Isso. Então, assim, mulher fora do casamento, mas aí, olha como que acontece, as mulheres são tão oprimidas. A gente pode até conversar um outro momento, mas a gente não está discutindo aqui sobre a capacidade intelectual, a capacidade de liderança de uma mulher. Ela tem toda essa capacidade. A gente está falando dentro de um casamento. Né? Então, assim, sim, dentro de um casamento é o que está falando aqui em Efésios. Mulheres, sujeito cada uma a seu marido. Isso, a gente está falando desse alinhamento, Deus como autoridade, o homem líder, a mulher como auxiliadora, dentro do casamento. Né? Que isso fique muito claro aqui. Né? A gente vai seguir mais um pouco, talvez fique mais claro isso aí, né? Então, aí eu estava deixando bem claro para as meninas não me baterem, o que é e o que não é submissão. O que não é, vamos começar com o que não é para você já tirar isso da sua cabeça. O que não é submissão é ser escrava do outro, ser escrava de uma outra pessoa, aguentar tudo calada, ser capacho de uma outra pessoa, não é ser considerado alguém de menor valor, né? Não é viver com medo. Isso não é submissão. Isso não é submissão. Uhum. O que é submissão? A esposa, como a gente falou,
com o marido, dentro do casamento, dentro do matrimônio. A gente lê lá em 5:21, sujeitos uns aos outros por temor a Cristo. Dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, nós temos que ser submissos uns aos outros, né? Nós temos que respeitar o governo estabelecido, cargos dentro da igreja, solteiras aos pais. Isso é uma submissão. Isso não significa que fora da questão do casamento, a mulher não possa ser líder. Na política, na empresa, no mundo corporativo, nós temos várias mulheres que são executivas, que são políticas com cargos altos. Sim. E você vai falar que o homem que trabalha com ela não vai respeitar porque ela é mulher? Não. Ela tem plena capacidade intelectual. Se ela tem um cargo de chefia, os homens que estão abaixo dessa hierarquia têm que respeitar a mulher. É óbvio isso aí, né? Então, assim, e a gente tem que lembrar sempre, o que deixou tudo de uma maneira ruim foi o pecado. Então, Deus em nenhum momento desconfia ou coloca em dúvida a capacidade intelectual da mulher. Uhum. Muito pelo contrário. Tanto é que ele a colocou para poder auxiliar o líder, né? Porque sabia que ela ia... Porque a gente até tem na Bíblia alguns exemplos de mulheres líderes, e mulheres, às vezes, líderes meio complicadas, né? A gente sempre usa o exemplo de Ruth e Noemi, né? Uhum. Ruth, ela seguia Noemi, e Noemi era uma líder chorosa, era uma líder que falava assim, ai, não me segue, fica pra lá, não, vem, não vem. E ela seguia, era a líder que ela tinha. E ela seguiu e ela se deu muito bem. Então, assim, temos que entender qual é a vontade de Deus diante dessa questão. Agora você pode me falar assim pra mim, mas Joelma, o meu marido, ele não é um bom líder. Ele não consegue entender direito as coisas de Deus, ele não consegue me liderar. E aí, eu tô liberada, tá? O que faz quando o marido não é um bom líder? Aí a gente aplica o que Jesus nos ensina, né? Primeiro, a gente tem que ser obediente aos ensinamentos de Jesus, né? Sim. E lá em Mateus 18, do 15 ao 17, né? Jesus ensina como resolver problemas de pecado, né? Contra um irmão que está pecando contra você. Antes de ser o seu marido, antes de ser a sua esposa, o seu cônjuge, ele é o seu irmão em Cristo, né? Então, a gente lê lá em Mateus 18, Isso. 20... Do 15 ao 17. Do 15 ao 17, tá aqui, né? Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Então você vai chegar para o seu marido, dentro da proteção da aliança, e vai falar, olha, marido ou esposa, isso que você está fazendo está pecando contra mim, né? Não está de acordo com o que Jesus ensinou e tal. Isso é um pecado. Você precisa se arrepender. A gente está aqui, vamos orar, vamos nos perdoar. E ok. Se ele te ouvir, se ela te ouvir, ganhar teu irmão. Se não, o que Jesus fala? Vamos para o passo 2, né? Segunda chance, hein? Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Né? Então assim, tá, beleza. Não vai mudar, vai continuar pecando contra mim. Eu vou chamar aquele casal, conselheiro, aquela pessoa que exerce a paternidade sobre tua vida, convida ele, mais um ou duas testemunhas, vão e falam assim, olha, esse meu marido ou essa minha esposa está pecando assim contra mim, já conversei com ela ou com ele, e ele não quis aceitar, ele não quis entender, ele não quis se arrepender, né? Ok, vocês vão conversar de novo. Aí fala lá, se ele aceitar, realmente se arrepender, reconhecer o erro e declarar que está realmente disposto a mudar, ok, vamos trabalhar com isso, vamos orando, vamos e
ok, joia, ganhaste teu irmão. Se não, você vai levar para o conselho da igreja, né? Você vai levar para uma comissão de pastores ou para uma comissão de liderança. Quem exerce a paternidade Quem exerce sobre a paternidade vocês. sobre vocês, né? E ali vocês vão falar, olha, fulano tá assim, 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 minha esposa é assim, assim, assado, já fiz o passo 1, já fiz o passo 2, né? E não resolveu, né? Bom, ali, ou ele entende que ele está errado, que ela está errado e muda, né? Se arrepende e tenta voltar aos caminhos do Senhor, tenta deixar de pecar, ou a pessoa fala assim, não quero mais, quero continuar pecando, né? E aí o que Jesus fala? Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano, ou seja, você vai tratá-lo como um não cristão. E aí vai ser um casamento onde aquele casamento que a gente vê que um dos cônjuges é cristão e o outro não. E aí aquele do jogo desigual, tal, e aí a gente assim, vamos ter que orar, vamos ter que tratar esse seu cônjuge que não está afim de se arrepender como um não cristão e vamos tentar evangelizá-lo novamente. A igreja vai te ajudar, as pessoas vão te ajudar e vai dar tudo certo, né? O importante é entender que o casamento, ele é a imagem de Cristo e a igreja. Amém. Né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês encerrando, que Deus tinha um propósito sim quando fez o casamento, e esse propósito foi para que nós pudéssemos amá-lo e glorificá-lo, né? Eu acho que diante disso, nós percebemos que a nossa missão é muito mais do que simplesmente um satisfazer o outro, mas nós temos uma missão, e essa missão em Cristo torna tudo mais leve, torna tudo mais fácil de levar. Então, que você possa crer nisso e passar isso para os seus filhos, né? Você que já tem filhos, você saiba que uma coisa que a gente tem aprendido é que Deus nos traz juntos até um nível. E desse nível daqui é que vem os nossos filhos. E daqui para cima, os nossos filhos já vão começar. Então, que nós possamos ter esse nível cada vez mais alto, para que eles possam estar cada vez mais altos também, né? Para que o alicerce dos nossos filhos seja o nosso ápice. Amém. Né? Amém. Para a gente vem até aqui, né? E para que a geração dos nossos filhos seja uma geração melhor que a nossa. Né? O propósito de Deus, um dos propósitos de Deus no casamento é esse, né? Que a geração futura seja melhor que a nossa. Né? Que o nosso ápice seja o alicerce dos nossos filhos, para que eles alcancem lugares mais altos. Amém. Amém? E esse é o nosso desejo para vocês, casal. Obrigado, né, por terem nos assistido e que você possa realmente crer que a nossa missão não está muitas vezes no nosso entendimento, mas acredite, o Senhor sabe todas as coisas. Amém? Amém. Um abraço, casal.